O contexto histórico do ministério de Ezequiel é marcado por um período de grande tumulto e sofrimento para o povo de Israel. Em 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém e deportou um grande número de seus habitantes para a Babilônia. Ezequiel foi parte desse grupo de cativos levados durante esta primeira deportação. Este evento foi um prelúdio da destruição final de Jerusalém, que ocorreria 10 anos depois. Ezequiel não era apenas um profeta, ele também era um sacerdote. Essa dupla função é muito importante, pois lhe dava uma compreensão profunda tanto da lei e dos rituais religiosos quanto das mensagens divinas diretas que ele recebia. Como sacerdote, Ezequiel teria sido bem versado nas escrituras, nos rituais do templo e nas tradições religiosas de Israel. Sua formação sacerdotal provavelmente influenciou suas visões e a maneira como ele interpretava e transmitia as mensagens de Deus. Derivado do hebraico Yeheskel, o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá, ou Deus prevalecerá. Esse significado não é apenas um detalhe linguístico, mas reflete a essência da missão de Ezequiel e a mensagem central de seu ministério profético. Em tempos de grande dificuldade e crise para o povo de Israel, o nome de Ezequiel servia como um lembrete constante da força e do poder de Deus para sustentar e prevalecer sobre todas as adversidades. Nabucodonosor, o rei babilônico, era um dos monarcas mais poderosos de seu tempo, conhecido por suas campanhas militares e por transformar Babilônia em uma das cidades mais magníficas do mundo antigo. A deportação dos judeus fazia parte de sua estratégia para assegurar o controle sobre os territórios conquistados, dispersando a população local e enfraquecendo sua capacidade de rebelião. A vida dos cativos judeus na Babilônia era complexa. Embora tivessem sido arrancados de sua terra natal e vivessem em exílio, os judeus na Babilônia não eram escravos no sentido mais estrito. Eles tinham uma certa medida de liberdade para estabelecer comunidades, praticar sua religião e até prosperar economicamente. No entanto, a experiência do exílio era profundamente traumática, marcada pela saudade da terra natal e pelo sentimento de perda e desolação. Os cativos foram dispersos em várias regiões da Babilônia, onde formaram pequenas comunidades, mantendo uma organização social e religiosa que lhes permitia preservar sua identidade cultural e religiosa. A liberdade de culto permitiu que Ezequiel continuasse suas práticas sacerdotais e transmitisse suas profecias. Ezequiel, chamado por Deus aos 30 anos de idade, iniciou seu ministério profético em um momento crucial na história de Israel. Esse chamado ocorreu em meio ao exílio na Babilônia, 5 anos após sua deportação. A idade de 30 anos é particularmente significativa no contexto judaico, pois é a idade em que os sacerdotes começavam seu serviço no templo, marcando o início de um período de maturidade e responsabilidade espiritual. O chamado de Ezequiel foi dramático e envolveu uma série de visões extraordinárias que serviram para confirmar sua missão divina. A primeira e mais impressionante foi a visão de Deus no livro de Ezequiel. Neste contexto, ele viu um grande redemoinho vindo do norte, uma grande nuvem com fogo e um brilho ao seu redor. No centro, algo semelhante a 4 seres viventes, cada um com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas, movendo-se em todas as direções sem virar. Ao lado de cada ser, havia uma roda cintilante cheia de olhos ao redor. Acima dessas criaturas, Ezequiel viu algo que se assemelhava a um trono de safira e, no trono, uma figura que parecia um homem. A aparência desta figura era semelhante ao brilho do âmbar, com fogo ao seu redor, representando a glória do Senhor. Esta visão impressionante não só revelou a Ezequiel a majestade e a santidade de Deus, mas também lhe deu um vislumbre do complexo e glorioso reino celestial. Foi nesta visão que Ezequiel recebeu sua comissão como profeta, chamado para ser uma sentinela para a casa de Israel. Como sentinela, a missão de Ezequiel era avisar o povo sobre o julgamento iminente e chamar à responsabilidade e ao arrependimento. Deus lhe disse claramente que ele seria enviado a um povo rebelde e obstinado, mas que não deveria temer, pois Deus estaria com ele. Ezequiel recebeu um rolo escrito por dentro e por fora contendo lamentos, prantos e ais, e foi instruído a comer este rolo. Este ato simbólico representava a internalização da mensagem divina, indicando que Ezequiel deveria absorver completamente as palavras de Deus antes de transmiti-las ao povo. Durante os 22 anos de seu ministério, Ezequiel proferiu inúmeras profecias que abordavam tanto a destruição iminente quanto a futura restauração de Israel. As primeiras profecias de Ezequiel, registradas nos capítulos 4 a 7, são marcadas por um intenso simbolismo e ações dramáticas que ilustram o julgamento iminente sobre Jerusalém e Judá. Essas profecias servem para alertar o povo sobre a gravidade de seus pecados e a severidade das consequências que se aproximavam. Uma das ações mais impactantes de Ezequiel foi a criação de um modelo simbólico de Jerusalém que representava o cerco da cidade.
Ezequiel foi instruído por Deus a pegar um tijolo, desenhar uma representação de Jerusalém nele e então cercá-lo com um conjunto de miniaturas que simbolizavam as forças inimigas. Ele deveria colocar rampas de cerco e baterias ao redor do tijolo como se estivesse simulando um cerco real. Esta representação vívida e tangível do cerco iminente servia como um poderoso aviso visual para os exilados na Babilônia, mostrando-lhes o destino que aguardava sua amada cidade. Além disso, Ezequiel foi instruído a deitar-se sobre o seu lado esquerdo por 390 dias e, depois, sobre o seu lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de iniquidade das casas de Israel e Judá, respectivamente. Cada dia representava um ano de pecado acumulado. Os 390 dias simbolizavam 390 anos de iniquidade da casa de Israel, enquanto os 40 dias representavam 40 anos de iniquidade da casa de Judá. Este ato profético sublinhava a longa duração da rebeldia do povo contra Deus e a paciência divina que estava se esgotando. Era uma forma de Ezequiel incorporar fisicamente o peso dos pecados de suas nações, tornando-se o sinal vivo do julgamento que estava por vir. Em uma das profecias mais severas e gráficas, Ezequiel foi instruído a raspar a cabeça e a barba, um ato de luto e humilhação, e dividir o cabelo em 3 partes. Cada parte simbolizava um destino diferente para o povo de Jerusalém. Um terço seria queimado dentro da cidade, representando aqueles que morreriam pela fome e peste durante o cerco. Um terço seria espalhado ao redor da cidade e depois atacado pela espada, simbolizando aqueles que seriam mortos pelas forças inimigas, e o terço restante seria jogado ao vento, representando aqueles que seriam dispersos e levados ao exílio, mas alguns fios de cabelo seriam guardados em sua roupa, simbolizando um pequeno remanescente que seria poupado. Este ritual visualizava a severidade do julgamento divino e a dispersão do povo de Deus devido aos seus pecados. Nos capítulos seguintes, Ezequiel continuou a pronunciar mensagens de julgamento contra Jerusalém. Ele falou da destruição iminente e da punição que viria por meio da fome, da peste e da espada. Deus deixou claro que essas calamidades eram o resultado direto da desobediência e da idolatria do povo. Ezequiel advertiu que o tempo de misericórdia havia se esgotado e que o julgamento era inevitável. Ele usou repetidamente a frase, "E saberão que eu sou o Senhor", enfatizando que o propósito final desses julgamentos era levar o povo a reconhecer a soberania e santidade de Deus. A severidade do julgamento foi detalhada ainda mais na Profecia dos Terços, onde Ezequiel destacou a extensão da devastação que viria. A cidade seria assolada pela espada, pela fome e pela peste, e poucos escapariam. Este era um cumprimento das advertências dadas por outros profetas e reafirmava a seriedade com que Deus tratava o pecado e a idolatria. A Profecia dos Terços não apenas mostrava a destruição física, mas também a devastação espiritual e moral do povo. Nos capítulos 8 a 19, Ezequiel aborda diretamente as acusações contra a idolatria e o pecado que permeavam a nação de Judá. Estas profecias revelam a profundidade da corrupção espiritual e moral do povo, especialmente a profanação do templo de Deus em Jerusalém. Em uma das visões mais impactantes, Ezequiel é transportado em espírito de sua casa na Babilônia até Jerusalém. Nesta visão, ele é levado ao templo, onde presencia uma série de práticas pagãs e abominações que estavam sendo realizadas dentro dos próprios muros sagrados. Ezequiel vê líderes religiosos e civis envolvidos em atos de idolatria, adorando imagens e deuses estrangeiros no próprio templo de Deus. Ele testemunha mulheres chorando pelo deus Tammuz, uma prática pagã, e homens com incensários adorando o sol. Esta visão revela a grave apostasia do povo, mostrando como a idolatria havia se infiltrado até mesmo no coração da vida religiosa de Israel. A profanação do templo era um sinal claro da rebelião contra Deus. O lugar que deveria ser santo e dedicado à adoração exclusiva do Senhor estava agora contaminado com rituais pagãos. Esta visão simbolizava a profunda traição do povo de Deus e a violação de seu santuário, tornando inevitável o julgamento divino. Ezequiel também faz uma clara distinção entre os pecadores e os justos em suas mensagens. Ele sublinha que cada indivíduo seria responsabilizado por seus próprios pecados. A justiça de Deus não seria cega, ele reconheceria aqueles que permanecessem fiéis e obedientes em meio à corrupção generalizada. Em uma visão, Ezequiel vê homens armados com armas de destruição enviados por Deus para executar o julgamento em Jerusalém. No entanto, um homem vestido de linho com um tinteiro de escriba é instruído a marcar a testa dos que lamentam e gemem por causa das abominações cometidas na cidade. Estes indivíduos seriam poupados da destruição, simbolizando a proteção divina sobre os justos. Essa visão estabelece a importância da justiça pessoal e do arrependimento sincero. Deus não puniria indiscriminadamente, mas faria uma distinção entre aqueles que persistiam no pecado e aqueles que buscavam viver em obediência.
Esta mensagem era crucial para um povo que estava prestes a enfrentar um julgamento severo, oferecendo esperança de que a fidelidade e o arrependimento ainda poderiam encontrar favor aos olhos de Deus. A visão dos querubins e a glória de Deus é outro elemento significativo das profecias de Ezequiel. Nos capítulos 10 e 11, ele descreve os querubins, seres angelicais de alta posição espiritual que acompanham a presença divina. Ezequiel vê a glória de Deus se levantando do templo, movendo-se para longe da cidade de Jerusalém. Este ato simboliza a retirada da presença protetora de Deus devido à contínua rebeldia do povo. A partida da glória de Deus do templo é uma imagem de desolação espiritual, indicando que a cidade estava agora vulnerável ao julgamento, sem a presença salvadora de Deus. Este movimento da glória de Deus também carrega um significado espiritual profundo. Ele demonstra que Deus não está limitado por um local físico, sua presença e santidade transcendem o templo. Mesmo enquanto ele se afasta do templo corrupto, ele permanece soberano e justo, e sua justiça não será comprometida. Nos capítulos 20 a 23 de Ezequiel, o profeta continua a detalhar as transgressões de Israel e Judá, com um foco particular na quebra das leis de Deus e na importância do sábado. Estas profecias ressaltam a contínua desobediência do povo e utilizam símbolos poderosos para anunciar o juízo iminente que se abateria sobre eles. Ezequiel começa no capítulo 20 relembrando a história de Israel desde o tempo de sua escravidão no Egito. Ele destaca como Deus fez um pacto com os israelitas, dando-lhes estatutos e decretos, incluindo a observância do sábado, que deveria ser um sinal entre Deus e seu povo. O sábado era um símbolo de santidade e obediência, uma lembrança constante do relacionamento exclusivo entre Deus e Israel. No entanto, repetidamente, os israelitas violaram o sábado e outras leis de Deus, adotando práticas idólatras e costumes pagãos. Deus, por meio de Ezequiel, expressa sua decepção e ira com a infidelidade do povo. O sábado, em particular, é mencionado como um ponto crucial de desobediência. No capítulo 20, Deus relembra como os israelitas rejeitaram seus decretos e profanaram os seus sábados, levando-o a jurar que não os traria para a terra prometida, uma punição que reflete a seriedade com que ele considerava a violação de suas leis. A observância do sábado era mais do que um simples ritual, era um símbolo da aliança entre Deus e Israel, e sua profanação significava uma quebra direta dessa aliança. Ezequiel usa uma série de símbolos para ilustrar o juízo iminente que resultaria dessas transgressões. Nos capítulos 21 e 22, ele descreve a espada afiada de Deus, simbolizando o julgamento que seria executado sobre Jerusalém e Judá. A espada é uma imagem clara de destruição e morte, destinada a purificar a terra dos pecados acumulados do povo. Deus instruía Ezequiel a gemer e lamentar em público, como uma maneira de dramatizar a dor e a angústia que estavam por vir. Além disso, Ezequiel utiliza o símbolo do forno de fundição no capítulo 22, onde Jerusalém é comparada a uma cidade cheia de escória e impurezas, pronta para ser purificada pelo fogo. Esse símbolo reforça a ideia de que o julgamento divino não é apenas punitivo, mas também purificador, destinado a remover a corrupção e restaurar a santidade. Nos capítulos 23, Ezequiel apresenta uma alegoria de duas irmãs, Olá e Oliba, representando Samaria e Jerusalém, respectivamente. As irmãs são descritas como adúlteras e infiéis, buscando alianças e práticas idólatras com nações estrangeiras. Essa alegoria ilustra a infidelidade espiritual de Israel e Judá, que se desviaram de Deus para seguir deuses estrangeiros e costumes pagãos. A traição espiritual das duas irmãs leva à sua humilhação e destruição, simbolizando o destino que aguarda Jerusalém e Judá por causa de sua desobediência. A dualidade das profecias de Ezequiel é evidente à medida que ele fala não apenas do julgamento iminente, mas também das promessas de restauração. Mesmo enquanto ele descreve o castigo severo, há uma esperança subjacente de que, através da purificação e do arrependimento, um remanescente fiel será preservado. Esta dualidade reflete a justiça e a misericórdia de Deus, que, apesar de aplicar o julgamento devido aos pecados, também oferece uma promessa de redenção para aqueles que se voltarem para ele. A morte da esposa de Ezequiel é descrita no capítulo 24. Deus informa a Ezequiel que sua esposa, o desejo dos seus olhos, morrerá repentinamente. Ezequiel é instruído a não lamentar ou chorar publicamente, a fim de representar simbolicamente a ação que o povo de Israel terá quando Jerusalém for destruída. Eles estarão em tal estado de choque e dor que não conseguirão expressar seu luto de maneira tradicional. A morte da esposa de Ezequiel simboliza a perda iminente e a desolação que Jerusalém enfrentará, uma tragédia tão grande que até o luto será silenciado pela magnitude do desastre. Nos capítulos 29 a 33 de Ezequiel, o foco das profecias se desloca para o Egito, um dos antigos inimigos e aliados de Israel.
A profecia começa com uma condenação direta ao faraó do Egito, comparando-o a um grande monstro que se deita nos seus rios, reivindicando o Nilo como sua criação. Esta imagem visa expor a arrogância do faraó e a falsa confiança do Egito em seu próprio poder e nos recursos naturais. Deus, por meio de Ezequiel, promete que o Egito será devastado e que o faraó será arrastado para fora de seu reino, juntamente com seus peixes, para morrer no deserto sem nenhum enterro digno. Esta visão de desolação se expande nos versículos seguintes, onde Deus declara que o Egito se tornará um deserto e uma ruína por 40 anos. Os egípcios serão dispersos entre as nações e o país será desolado, uma humilhação severa para um reino que outrora se considerava invulnerável. Após esse período, Deus promete restaurar o Egito, mas ele nunca mais será uma grande potência, permanecendo como um reino menor e subserviente, jamais recuperando sua antiga glória. Ezequiel apresenta um lamento final pelo Egito, descrevendo o faraó como um leão entre as nações e como um monstro nos mares. A imagem do leão e do monstro reforça a ideia de que o Egito se via como uma força incontrolável, mas Deus o reduzirá a nada. Ezequiel detalha como o Egito será levado para o abismo junto com outras nações que já foram destruídas, retratando um destino de morte e desolação. Ele enfatiza que Deus é justo e que seu julgamento é imparcial. Deus não se alegra na morte do ímpio, mas deseja que todos se voltem de seus maus caminhos e vivam. Esta mensagem universaliza a justiça divina, mostrando que todos os povos, independentemente de sua grandeza ou poder, estão sujeitos à lei moral de Deus e que a misericórdia está disponível para aqueles que se arrependeram. Já no capítulo 37, temos uma das visões mais vívidas e impressionantes registradas no livro de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Nesta visão, Ezequiel é conduzido por Deus a um vale cheio de ossos secos, espalhados por toda parte, completamente despidos de carne e vida. Deus pergunta ao profeta se aqueles ossos poderiam voltar à vida, ao que Ezequiel prudentemente responde: Senhor Deus, tu sabes. Então, Ezequiel é instruído a profetizar sobre os ossos, dizendo-lhes que ouçam a palavra do Senhor. À medida que Ezequiel profetiza, ocorre um milagre extraordinário. Os ossos começam a se mover e se juntar, formando esqueletos completos. Tendões, carne e pele crescem sobre os esqueletos, transformando-os em corpos humanos completos, mas ainda sem vida. Mais uma vez, Deus instrui Ezequiel a profetizar, desta vez para que o vento do Espírito entre nesses corpos e lhes dê vida. Ezequiel obedece, e um vento poderoso sopra sobre o vale, dando vida aos corpos, que se levantam agora, cheios de vida e vigor, como um grande e poderoso exército. Essa visão simbólica representa a promessa de Deus de restaurar seu povo de Israel, que estava exilado e aparentemente sem esperança. Assim como os ossos secos foram restaurados à vida, Deus promete trazer vida e renovação ao seu povo, mesmo quando parecer impossível aos olhos humanos. Nos capítulos 40 a 44, Ezequiel recebe uma visão detalhada do novo templo que será construído durante o reinado milenar de Cristo. Essa visão apresenta uma descrição minuciosa do templo, incluindo suas dimensões, layout e funções, bem como os papéis dos sacerdotes e levitas que o servirão. Ezequiel é transportado em visão para a terra de Israel, onde vê uma figura de homem, um anjo, que o guia pelas diversas áreas do templo. O templo descrito por Ezequiel é grandioso, muito maior que o templo construído por Salomão. Ezequiel descreve as dimensões exatas do templo, incluindo os pátios exteriores, os átrios interiores e o santuário interior, onde a presença de Deus habitará. Ele descreve os portões, salas laterais e corredores, todos meticulosamente planejados e ornamentados. Cada aspecto do templo é projetado para glorificar a Deus e refletir sua santidade e majestade. Ezequiel também descreve as medidas exatas do altar, onde os sacrifícios serão oferecidos, e os compartimentos onde os sacerdotes e levitas realizarão seus serviços sagrados. Além disso, ele descreve as funções dos sacerdotes e cantores que servirão no templo. Eles serão responsáveis por manter o templo limpo e ordenado, por oferecer sacrifícios e ofertas, e por liderar o povo em louvor e adoração a Deus. Os cantores serão especialmente designados para liderar os coros e os cânticos de adoração, acompanhados por instrumentos musicais sagrados. Nos capítulos 45 a 48, Ezequiel oferece uma visão detalhada da distribuição da terra de Israel durante o reinado milenar de Cristo. Essa visão descreve a divisão da terra em distritos sagrados e a alocação das tribos de Israel em suas respectivas heranças. Ezequiel descreve como a terra será dividida em distritos sagrados, incluindo áreas para o templo, os sacerdotes e os levitas, bem como para cidades e terras dedicadas ao Senhor. Esses distritos refletem a importância da santidade e da adoração durante o reinado de Cristo, com o templo servindo como o centro espiritual e cultural de Israel.
Ezequiel também descreve como a terra será alocada entre as tribos de Israel, com cada tribo recebendo sua própria porção conforme as promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. As fronteiras e os limites das terras são descritos com precisão, garantindo que cada tribo receba sua porção designada da terra prometida. Esta visão do novo mapa de Israel durante o reino de Cristo reflete a restauração e a renovação da nação de Israel, conforme Deus cumpre suas promessas de restaurar seu povo à sua terra e abençoá-los ricamente. É um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em estabelecer seu reino de justiça e paz sobre a terra. À medida que exploramos as profundezas das profecias de Ezequiel, somos confrontados com uma poderosa mensagem de arrependimento e redenção. A história de Israel e Judá serve como um lembrete vivido dos perigos da desobediência e da rebeldia contra Deus, mas também da incrível capacidade de Deus para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele de coração contrito. A promessa do reino de paz e justiça de Cristo, como retratada nas visões de Ezequiel, oferece uma luz de esperança em meio à escuridão do pecado e da destruição. Este reino milenar, caracterizado pela presença de Deus entre seu povo e pela completa submissão à sua vontade, é um lembrete do destino glorioso que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim. Neste mundo cheio de incertezas e desafios, é vital manter a fé e a esperança em Deus. As visões de Ezequiel nos lembram da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis. Ele é o Deus que cumpre suas promessas e que guia seu povo através das tempestades da vida.